Agora, na sua opinião, qual é o maior mito sobre cuidar da pele na maturidade? Maior mito. É impressionante como as mulheres que sofreram, como a gente vive num clima quente e úmido, né? E a nossa pele, ela acaba muitas vezes sofrendo maior oleosidade. E aquelas mulheres chegam para mim falando assim: não, eu tenho uma pele oleosa, eu não vou hidratar. Balela. Olha, Por quê? Porque ela pode ter um manto lipídico um pouco mais exagerado, mas ela pode ter uma pele com perda de água. Água e óleo são diferentes. Ela pode ter uma pele desidratada, que eu estou falando, e não seca, que seria do manto lipídico. Então, uma pele desidratada, mais oleosa. Ela precisa fazer o uso de hidratantes. E hoje em dia, a gente tem marcas e bons produtos que são hidratantes voltados para uma pele oleosa. olha, isso é interessantíssimo. Sim, é muito importante porque a gente tem perda, a gente aumenta a perda de água pela pele. Então, se a gente puder auxiliar com alguns hidratantes, a pele vai ficar com um brilho melhor, elasticidade melhora e, consequentemente, você vai também diminuir a degradação do seu colágeno, que a gente fala tanto aqui dessa proteína importante. E você percebe que essas mulheres que te procuram, eu tô falando dessas mulheres mais velhas, né? Dessas mulheres já que já estão começando a sentir o peso, né? Essa coisa das rugas, essa coisa escorrida. Isso mexe muito com a autoestima, né? Sim, mexe com a autoestima e elas me procuram bastante para a gente fazer alguns tratamentos dermatológicos que existem também no consultório. Hoje em dia a gente tem tecnologias, a gente tem bioestimuladores de colágeno. Funciona mesmo? Funciona com vários trabalhos, mostrando que eles realmente melhoram a qualidade. Não só eles fazem uma reposição de estrutura no seu rosto, que a gente fala, né? Então você percebe que o rosto sai, levanta, tum, ele era aqui, deu uma levantada, reposiciona, como também melhora o viço da pele, porque ela redensifica. Não vou falar engrossar, que vocês vão pensar que ela está mais cheia de ruga. Ela redensifica, então ela acaba fazendo uma sustentação. Quer dizer, ou seja, essa fase mexe a beça com a autoestima, mas também procurar um bom dermatologista e poder se cuidar um bocadinho muda Sim, mas completamente essa história. Mas sabe o que eu acho interessante? Não somos só nós. Eu acho que é importante também a mulher procurar se cuidar em casa. Ela pode comprar bons produtos e procurar fazer o skincare básico, que é tão importante hoje em dia e que a gente fala pouco. Que é o quê? É usar um óleo de limpeza para remover a maquiagem. Toda mulher na cidade usa uma maquiagem, não é verdade? Bom, eu Então, acho que tem que usar, né? exatamente. E aí a gente vai dormir à noite, não é o seu sabãozinho do rosto que vai conseguir remover. É importante usar óleo de limpeza. Para você conseguir tirar, não é só a maquiagem, mas tem o seu filtro solar. Eu não usei maquiagem, mas eu passei filtro solar com cor, então tem que tirar. A própria poluição fica ali, aí o óleo de limpeza. E o que que acontece se... Ah, cheguei cansada. O que que acontece se dormir com a pele suja? Ótima pergunta. Eu achava também que era uma besteira isso, mas com o tempo a gente vai vendo que ela vai não só obstruindo os poros, e aí você começa a ter vários cistozinhos, que a gente chama de milha, são as milhas, os cistozinhos, principalmente em volta dos olhos, como ela também começa a perder, fica mais opaca e vai ficando mais seca. E com o ressecamento, mais desidratada, ela começa a ter mais coceira, mais irritabilidade aos produtos. Então você começa a agir contra você própria. Você não está tirando produtos direito e aí você acaba que começa a ter irritações e não consegue usar outros produtos que você gostaria de estar utilizando. Agora, você falou do colágeno, né? Dos bioestimuladores de colágeno. Eu sei que cada caso é um caso, existem vários. Você tem um preferido? Tipo assim, que normalmente dá para uma gama maior de pessoas que procuram? Maravilhosa pergunta. Olha, eu gosto muito do ácido polilático para bioestimular o colágeno e eu vou te dizer por quê. Aquela paciente, normalmente essas mulheres, elas já começam a perder também volume do rosto. Então pensa, por exemplo, citar uma atriz famosíssima, Gisele Bündchen, que é um rosto que todo mundo conhece, bem popular, e que é um rosto lindo, belíssimo, mas você vê que ele é todo mais magrinho. Ela está tratadíssima, mas era uma paciente que antigamente, se a gente fosse analisar, eu falei assim, vamos fazer um bioestimulador de colágeno? Por que eu puxaria ela? Porque ele consegue reposicionar as estruturas e volumizar na medida muito certa de um efeito muito natural. E os artigos agora comprovam isso, que não é só colágeno que ele produz também adipogênese. Ele aumenta a produção de células adiposas positivas para que o nosso rosto se reestruture. Então,
Então, sabendo colocar de maneira correta, a aplicação adequada, as regiões adequadas, o resultado é belíssimo. E normalmente esses bioestimuladores de colágeno são injetáveis. Exatamente, injetáveis. Existem as Quer dizer, tecnologias... esse seria um que, no geral, ele atenderia uma gama maior de mulheres. Sim, muito. Mesmo aquelas que nunca fizeram nada, mesmo aquelas que já estão com mais idade, já passaram dos 70 anos, podem ter resultados brilhantes com esse tratamento. É porque o resultado, a gente enxerga mesmo, porque assim, eu já fiz vários, tá? Mas assim, eu não... 3 meses, né, que dá pra estar o resultado. Eu não consigo entender. Eu acho que minha pele hoje tá muito melhor do que já foi. Isso. Mas é por causa de qual? Né? É um conjunto, né? Isso. E é impressionante, ele não é impactante. Ele não é como um Botox, que daqui a 2 semanas você vê e você tá toda esticadinha. Ele não é como um ácido hialurônico que eu coloquei e te sai... Gente, doutor, sumiu essa ruga aqui, sumiu. Não, é porque o efeito dele é progressivo e aí você não consegue ver de uma hora para outra, mas lá na frente ele vai ter. Eu sempre falo assim, a analogia que eu faço é como uma parábola. A gente vai colocar o colágeno, o bioestimulador de colágeno aqui, ele vai começar a melhorar, com 3 meses ele tá aqui, com 6 meses ele está no topo, com 8 meses ele não vai voltar para cá, ele está melhor, mas ele já não vai dar mais aquela elevada que a gente queria, aí está na hora de comparecer no dermatologista. Sim. E aí você indica fazer novamente ou você indica estar sempre mudando o estímulo? Ótimo, eu adoro mudar estímulos, adoro associação de técnicas. Então, nesse momento, talvez fazer uma tecnologia como ultrassom microfocado, como um laser de Erbium-YAG. Mas tem que ter esse tempo entre eles? Ou não? Eu posso fazer hoje o bioestimulador de colágeno, que é o ácido, que você falou, por exemplo. Polilático. O polilático. E daqui a 3 meses eu posso fazer um desses? Pode, dependendo de como esteja o seu envelhecimento, pode ser necessário e pode ser importante. Aí é importante um médico para te dar esse protocolo do que vai funcionar. Exatamente.